Olá, povo de Deus, Shalom, graça e paz, paz do Senhor. Estamos nesse momento no Café com Fé e queremos dizer a você que está do outro lado que Deus tem uma palavra para você, que Deus tem um chamado, Deus tem um propósito e Ele conta comigo e conta com você. Desde quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós sabíamos do nosso chamado, daquilo que Deus proporcionou para nós, da forma como Ele nos chamou e aquilo que Ele queria para nós. Então, nesse momento, eu quero compartilhar com você a respeito da nossa experiência, também dentro da Bíblia, mostrar como somos chamados e muitas das vezes a gente reluta com o chamado que nós temos. Nós vamos encontrar aqui no livro do Êxodo a respeito do chamado de Moisés, e, e a forma que ele atendeu, como ele atendeu esse chamado. No momento ele relutou contra esse chamado, mas Deus teve que pegar duro com ele, dizer que ele era para ser o libertador de Israel, tirar o povo de Israel do Egito, e ele relutou, assim como muitos de nós fazemos. Muitas pessoas têm um chamado, Deus já mostrou para ela, Deus já falou para ela em sonhos, falou para ela na palavra, e essa pessoa tem relutado com isso. Talvez esse seja o teu caso, E tu fica dizendo, como Deus falou comigo, quando é que eu vou, como é que eu vou, e muitas das vezes a gente inventa desculpa, eu preciso disso, eu preciso que alguém me apoie, eu preciso que alguém me ajude, eu preciso de dinheiro, preciso daquilo, e nós inventamos uma série de desculpas para fazer a obra de Deus, e sabemos que não é assim, Nós só temos que ter disposição. Quem vai dar a direção é Deus, quem vai dar os recursos é o Senhor. Nós só temos que ir, atender o chamado e fazer a obra, aquilo que nós fomos chamados a fazer. Então nós vamos encontrar na Bíblia, pelo menos aqui no livro do Êxodo, na chamada de Moisés, algumas situações que podem ser parecidas com a gente. Talvez você esteja relutando contra a tua chamada. Você é um líder, você é um pastor, você é um membro que está aí no banco e Deus já falou contigo várias vezes, mas tu muitas das vezes tem negado, não feito conta de que tu tens esse chamado para essa obra, Deus conta muito contigo, mas muitas das vezes tu dá para trás, tu não quer seguir, tu não quer fazer. Então, assim, nesse momento, nós vamos aprender na palavra de Deus que a gente não tem que relutar quando nós somos chamados por Deus. Nós encontramos várias chamadas na Bíblia, chamada de Isaías, chamada de Moisés, a chamada de Jonas para pegar para Nínive, a chamada dos discípulos, como eles receberam essa chamada, e nós vamos olhar cada uma delas, nós vamos ver a forma como eles receberam essa chamada. Mas eu quero falar aqui particularmente da chamada de Moisés. Está no livro do Êxodo, capítulo 3, verso 11 em diante. Ele vai falar aqui. Eu vou ler um trecho aqui para nós. O 11 diz: Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, e que direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou que me enviou a vós outros. Vou ler só até aqui. Talvez através desses dois versículos você não tenha entendido, mas nós vamos explicar aqui o que aconteceu com essa chamada. Moisés, ele foi chamado por Deus, e quando Deus falou com ele lá atrás, na sarça,
Deus queria que ele fosse tirar o povo de Israel do Egito. Mas quando nós chegamos aqui nesse texto do livro do Êxodo, capítulo 3, verso 11, ele, ele, vai, ele vai fazer uma pergunta para Deus. Né? Ele diz aqui, então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó? Né? Eu vejo aqui dessa palavra, pelo menos no ponto que eu li aqui, no livro do Êxodo, do 11 até o capítulo 4, e ao verso 4, 14, aliás, nós vamos ver uma relutância de Moisés em relação a essa chamada. A forma como ele recebeu e a maneira que ele relutou contra essa chamada. Nós vamos olhar aqui, nós vamos ver, por exemplo, o primeiro ponto aqui que eu quero destacar é a primeira desculpa que ele faz. Eu vejo aqui pelo menos 5 desculpas que Moisés tomou antes de Deus apertar e dizer, olha, tu vai porque é tu que vai fazer isso. Eu te escolhi para isso. Mas ele, num determinado momento, ele não queria ir. E olha só, aqui no verso 11, 3:11, ele dá a primeira desculpa. Né? E qual é essa desculpa? Moisés, eu vejo aqui nessa primeira desculpa, ele lutava com uma identidade. Quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? Né? É o que muitos de nós às vezes fala, quem sou eu? Ah, tem muitos pregadores aí, tem muitos ensinadores da palavra de Deus, tem muitos teólogos, tem muitas pessoas boas aí, por que Deus vai escolher eu, o menor, eu, esse pequeno, eu, essa mulher, eu, esse homem aí, tão simples, tão frágil, que não tem conhecimento de nada? É eu? Será que é eu mesmo? Quem sou eu? Essa foi a primeira desculpa de Moisés. Né? E nessa desculpa, o que eu vejo aqui? Nessa desculpa, eu consigo ver aqui que Moisés, ele lutava com a sua identidade. Não se sentia qualificado. Né? Qualificado. Ele pensou que Deus teria escolhido o líder errado, a pessoa errada para tirar o povo de Israel do Egito. Quem sou eu, Senhor? Então, essa é a primeira desculpa que Moisés dá. Né? E essa desculpa, ela vem cheia de uma luta em relação à sua identidade. Quem sou eu? Uma coisa eu quero dizer para você nesse momento, que não é você, é Deus. E se Deus chama, Ele que vai dar a garantia. Não somos nós. Não é por eu não saber nada. Não é por eu não ter uma instrução. É Deus que está chamando. E quando Ele chama, é Ele que vai dar a providência, é Ele que vai tomar as providências, é Ele que vai na frente. Né? Deus só queria que Moisés se levantasse para ir. Deus não estava preocupado com a identidade de você. Ah, Senhor, quem sou eu? Eu sou de uma tribo pequena, não sou conhecida. Né? Talvez na tua casa seja só você cristão. Talvez no meio de 5, 6, 7, 8 pessoas, só você que serve a Deus. Mas é você que Deus está chamando. É você que Deus escolheu, é você que Deus está escolhendo. No meio de vários irmãos, Deus escolheu Davi, o menor. É assim que Deus faz. Deus escolheu Moisés no meio de de 12 tribos, de uma gama de pessoas ali. Deus escolhe Moisés para fazer isso. Moisés. Então, Deus escolheu Moisés aqui. Está escrito aqui que ele chamou Moisés, ele falou com ele na sarça, e Deus queria ele. Mas a primeira desculpa dele é: quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? Então ele lutava, mas a resposta de Deus para ele, ela é muito importante, né? Que você creia que você é capaz. O verso 12, Deus vai dizer para ele assim: Deus lhe respondeu, eu serei contigo. É isso que Deus faz. Quando Deus chama, ele diz, eu vou ser contigo. Amém?
Entendeu? Não é você, é Deus. Né? Quem sou eu, Deus? Eu serei contigo, Moisés. Então, o que Deus está dizendo para nós? Não importa quem você é, eu estou com você. Não importa se você é pequena, não importa se você não sabe. Deus está dizendo, eu serei contigo. Foi o que ele falou para Moisés. Eu serei contigo. Tem coisa melhor? Tem ensinador melhor? Tem instrutor melhor do que Deus? Se Deus diz que Ele está comigo, é tudo que eu quero. É tudo que você precisa. É Deus estando com você.